do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, o justo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu caro irmão, minha cara irmã, para mais um estudo do Compêndio do Catecismo, neste canal Catequese Relâmpago por um Leigo. Hoje uma quinta-feira especial, porque é o 100º estudo do Compêndio. Olha, você já está comigo nessa jornada, fazem 100 quintas-feiras. É um milagre de Deus, não é mesmo? Sem a graça de Deus, a luz, a coragem, o impulso do Divino Espírito Santo, certamente a nossa humanidade não teria forças para isso. Mas essa já é a 100ª quinta-feira que nós estamos estudando o compêndio, 10 minutinhos por quinta-feira. Louvado seja Deus por tudo isso. Hoje, a segunda parte do 5º mandamento do Decálogo: não matarás. Papel e caneta na mão, a primeira pergunta de hoje, 471. Quais procedimentos médicos são consentidos quando a morte é considerada iminente? Resposta: os cuidados que ordinariamente se devem a uma pessoa doente não podem ser legitimamente interrompidos. São, porém, legítimos o uso de analgésicos que não tenham a morte como objetivo e a renúncia à obstinação terapêutica, ou seja, a utilização de procedimentos médicos desproporcionais e sem razoável esperança de êxito positivo. Então aqui, no contexto do 5º mandamento, não matarás, vem tratar dos procedimentos médicos. Quais são esses procedimentos consentidos quando a morte é iminente daquela pessoa, daquele ser humano, daquele paciente, né? Então, que interessante a igreja que está aqui aconselhando até os profissionais da área de medicina, né? Então, ele vem falar que é legítimo o uso de analgésicos, desde que não tenham a morte como objetivo, né? E também a renúncia, a renúncia da utilização de processos desproporcionais e sem razoável esperança de êxito, né? Se não há êxito também, forçar com medicamentos desproporcionais parece-me que não é correto conforme o ensinamento aqui da igreja, ok? 472. Por que a sociedade deve proteger o embrião? Preste atenção que este é um tema quente no Brasil atual, né? Questão do aborto. Olha só. Resposta: o direito inalienável à vida de todo indivíduo humano, desde sua concepção, é um elemento constitutivo da sociedade civil e da legislação. Quando o Estado não põe sua força a serviço dos direitos de todos, e em particular dos mais fracos, entre os quais os concebidos ainda não nascidos, minam-se os fundamentos mesmos de um Estado de direito. Então, olha só, por que a sociedade deve proteger todo embrião? Aqui é a afirmação da igreja que a vida, ela não comece depois que nasce. A vida, ela comece na concepção. Na concepção já há vida, né? Interessante que certa vez o Padre Almir, hoje está lá em Paróquia em Sorocaba, na São Benedito, um dia ele nos explicava que existem culturas, eu não me recordo qual é a cultura agora, que eles comemoram o primeiro aniversário da criança já no 3º mês de vida da criança. Por quê? 3 meses que ela está nascida, mais 9 na barriga da mãe, dá os 12 meses, portanto, comemora o primeiro aniversário. Nossa, que cultura interessante, hein? Alinhada com este ensinamento da igreja, mas, acima de tudo, com esta condição divina, que o embrião já é uma vida, ali tem uma alma, já é um ser humano. E o Estado precisa colocar toda a sua força a serviço do ser humano, em particular dos mais fracos, neste caso aqui, o embrião, ok? Por isso que a igreja é sempre a favor à vida. 473. Escândalo. Como se evita o escândalo? Resposta: o escândalo, que consiste em induzir outros a fazer o mal, evita-se respeitando a alma e o corpo da pessoa.
Se induz deliberadamente outros a pecar gravemente, comete-se uma culpa grave. Evitar o escândalo. Nós evitarmos escândalo e nós evitarmos também cooperar com que pessoas, de que a gente é próximo também cometam escândalos, né? Jesus ensinou, está lá em Mateus 26:41, que nós precisamos vigiar e orar para não cair em tentação, né? Nem só vigiar e nem só orar, uma mescla dos dois. Mas vamos ficar com a parte do vigiar, da vigilância. Vigilância nós precisamos para evitar que cometamos escândalo ou levemos outras pessoas também a causar escândalo sobre a nossa influência. Então, somente pela vigilância é que certamente teremos a cabeça no lugar para evitar isso. Ok? 474. Que dever temos em relação ao corpo? Pergunta interessante. Resposta. Temos de ter um razoável cuidado da saúde física própria e alheia, evitando todavia o culto do corpo e de toda espécie de excessos. Além disso, devem ser evitados o uso de drogas que causam gravíssimos danos à saúde e à vida humana e também o abuso dos alimentos, do álcool, do fumo e dos medicamentos. Olha só, eu penso que interessante a igreja se posiciona em relação ao corpo. E ela aqui está até nos aconselhando a termos um razoável cuidado com a saúde física. Parece-me que o sedentarismo aqui está em desacordo com a vontade de Deus, haja vista ele nos ter dado o dom da vida, então a gente precisa cuidar dessa vida. E a igreja fala, olha, ter um razoável cuidado da saúde física, isso chama atenção. E o que chama atenção também é o final, onde a igreja diz para a gente tomar cuidado com o abuso das coisas. Alimento, álcool, né, medicamentos, fala até do fumo aqui, né? Abuso. Parece-me que por detrás dessa resposta está a palavra equilíbrio. Se a gente tiver a graça de equilibrar, né, é possível estar cuidando da saúde de maneira razoável e estar em consonância com o ensinamento da igreja. 475. Quando são moralmente legítimas as experiências científicas, médicas ou psicológicas com pessoas ou com grupos humanos? Resposta. São moralmente legítimas se estão a serviço do bem integral da pessoa e da sociedade, sem riscos desproporcionais para a vida e a integridade física e psíquica dos indivíduos, oportunamente informados e conscientes. Então, é legítimo experiências médicas ou psicológicas com pessoas, é legítimo, desde que estes estejam a serviço do bem comum, né? E sem causar riscos para essas pessoas. 476. São permitidos o transplante e a doação de órgãos antes e depois da morte? Resposta. O transplante de órgãos é moralmente aceitável com o consentimento do doador e sem riscos excessivos para ele. Para o nobre ato da doação dos órgãos após a morte, deve ser plenamente constatada a morte real do doador. Então, olha só, é permitido o transplante e doação de órgãos antes e depois da morte, sim, é moralmente aceitável, diz a igreja, com o consentimento do doador. Isso é um nobre ato, né, de quem está doando. E, se for após a morte, tem que ser constatada plenamente a morte real desse doador, né? E a família ter consentido, ter afirmado que era uma vontade, né, do doador. Última de hoje, 477. Que práticas são contrárias ao respeito da integridade corpórea da pessoa humana? Resposta. São a tomada de reféns e sequestros de pessoa, o terrorismo, a tortura, a violência, a esterilização direta. As amputações e as mutilações de uma pessoa são moralmente permitidas somente para indispensáveis fins terapêuticos da pessoa. Então, práticas contrárias à integridade da pessoa humana. Tomada de reféns, sequestro, terrorismo, tortura, violência, esterilização, tudo isso contraria
a lei de Deus, o amor a Deus, o amor ao próximo, né? E está dentro do contexto do 5º mandamento da lei de Deus, não matarás. Vamos parar então por aqui, esse 100º estudo. Obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e nos guarde, que Nossa Senhora nos cubra com o seu manto sagrado. Vou te esperar então na próxima quinta para o 101º estudo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima quinta e salve Maria.